Shalom, meus queridos amigos, irmãos, nesta noite maravilhosa que o Eterno nos concede. Quem vos fala é o irmão Rodrigo Dias Silva, mais uma vez aqui pela página do Facebook, aonde nós temos aqui desenvolvido um trabalho de conscientização, de exposição da palavra do Eterno dentro do seu contexto original, sempre respeitando a sua palavra e repassando ela da forma que ela nos foi deixada pelos profetas escolhidos pelo Eterno para poder nos instruir e nos deixar um dos maiores legados, ou por que não deixar, ou não falar, né? Não deixar aqui frisado o maior legado, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Eterno pela vida de cada um, pelas nossas vidas, por este dia maravilhoso e pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Antes de prosseguir com a mensagem que está destinada a ser entregue aqui nesta noite para reflexão de cada um de nós, eu gostaria de fazer uma oração, uma tefilá com você, a fim de que este trabalho, este momento de reflexão, seja um momento dirigido pelo Espírito de Deus. E que o Senhor, o Todo-Poderoso, Adonai, o nosso Criador, esteja presente não somente agora, mas para todo sempre em nossas vidas. Este trabalho não será nada e não surtirá efeito algum sem a presença e a bênção do nosso Criador. Pai Celestial, nesta noite eu me curvo diante da tua santidade e te busco com toda a minha emuná, a minha fé. Tenho plena certeza, ó Pai Celestial, que o Senhor está escutando a minha voz e a voz daqueles que clamam ao Senhor em qualquer parte desta terra. Pois até mesmo uma gota de lágrima ou de suor que cai dos nossos rostos, do nosso corpo, o Senhor ouve. O que dirá, Senhor? A oração do aflito, do necessitado e do temente. Eu sei, ó Eterno, Adonai Tsevaot, que o Senhor está escutando esta oração. Eu venho te pedir em favor da vida das pessoas que vão assistir este trabalho, vão se deparar com esta mensagem. Eu estou aqui como luz para o mundo em trevas. Eu estou aqui como fonte, canal das tuas bênçãos para aqueles que o Senhor desejar alcançar. Usa a minha vida, ó Eterno, para que outras vidas sejam abençoadas, que o seu nome seja enaltecido, que o Senhor seja glorificado e que as tuas bênçãos estejam para todos sempre sobre as nossas vidas, em nome de Yeshua. Dirija ao Eterno este trabalho por intermédio do teu Espírito, a fim de que possamos vencer as lutas e as dificuldades em nome de Yeshua. Amém. Só um minutinho. Amém. Antes de ler a palavra do Eterno, eu quero estar fazendo um convite para você que gosta de ouvir a palavra do Eterno e que gosta de estudar as Escrituras. Eu quero fazer um convite para você acompanhar comigo uma série de lives que vai ser feita aqui pela página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui no Facebook, e também vai ser colocado no meu canal que tenho no YouTube, com o mesmo título, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Te convido a acessar este canal, a ver as dezenas de vídeos que tem lá preparados com muita responsabilidade, com muito respeito, com muito amor e temor pela palavra de Deus, a fim de levar edificação
a todos os que creem. E nós vamos começar aqui uma série de ensinamentos que tem como título as características das comunidades messiânicas do primeiro século. Será que aquelas comunidades, elas agiam conforme nós vemos as comunidades dos dias de hoje, as igrejas dos dias de hoje, o povo de Deus dos dias de hoje? Será que é a mesma coisa? Como será que viviam os primeiros servos do Eterno que vieram a crer que Yeshua é o Messias lá naquelas épocas remotas? Então, foi listado aqui neste shiur, neste ensinamento, pelo estudioso, nosso irmão David Shem Tov, uma série de 49 pontos importantíssimos que caracterizam a comunidade do primeiro século. E nós vamos ver a diferença que existe entre a comunidade do primeiro século e a comunidade da fé dos dias de hoje. Principalmente depois que ela foi romanizada, que ela ganhou características católicas, apostólicas, romanas. Coisa que nós vamos estar estudando aqui afinco, com bastante profundidade. E eu convido você para estar participando desta série que vai durar, no mínimo, umas 5 lives sobre este tema. Amém. Que o Eterno possa abençoar a cada um. Eu gostaria de ler um trechinho da Brit Hadashah. O que significa Brit Hadashah? Aliança renovada. É assim que nós, judeus messiânicos, chamamos aquilo que todos os cristãos chamam de o Novo Testamento, né? Para o judeu não existe velho e novo. Existe sim primeira e segunda aliança, né? Aliança inicial e aliança de conclusão, de confirmação, de respaldo da primeira. Ambas são uma aliança só, né? Que se complementaram com a vinda de Yeshua, o nosso Salvador, a este mundo, que veio para trazer o telhado para o alicerce e as paredes que já existiam. O alicerce, o fundamento, a Torá. Os profetas, as paredes do edifício. Yeshua, ao vir e trazer a nova e eterna aliança, que não anulou a primeira, mas que complementou a primeira, ele colocou o telhado no edifício. Ele protegeu o edifício. Ele abrigou o edifício. Ele complementou o edifício. Então não existe esse negócio de antigo ou velho testamento e novo testamento. Essa foi uma classificação inventada por Marcião de Sinopse, né? Não existe, biblicamente falando, essa classificação e nem tampouco essa classificação entre o povo que nos escreveu a Sagrada Escritura, que é o povo judeu. Capítulo 5 da primeira epístola que o Talmidim de Yeshua, chamado Kefa, que todos nós conhecemos como Pedro, escreveu. Capítulo 5, versículos 6 e 7, eu tenho uma mensagem extraída deste texto que, com muita alegria, eu gostaria de estar comentando com todos nesta noite. Diz assim este texto: Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no seu devido tempo, lançando toda a vossa ansiedade sobre Deus,
porque ele tem cuidado de vós. Estou lendo a tradução que está exposta na Bíblia Peshitta, na Peshitta, direto do, traduzido direto do aramaico para o português. Meus queridos e amados irmãos, estamos vivendo uma época, um tempo extremamente complicado, com muitas agitações, com muito corre-corre, com muita disputa. E, infelizmente, isso gera vários problemas e traz várias consequências para a vida do ser humano. Consequências para o corpo, para o emocional, para o espiritual, para uma vida social. Estamos vivendo uma época muito conturbada. Estamos vendo uma ascensão muito grande de estresse, ansiedade, síndromes do pânico, dificuldades para dormir, dificuldades para raciocinar, pessoas extremamente nervosas, agitadas, impacientes, pessoas com vários tipos de distúrbios, vários tipos de problemas emocionais, psicológicos e físicos. E, meus queridos, a tendência, infelizmente, é ficar pior. Porque nós estamos vivendo um tempo profético, aonde foi profetizado por Yeshua que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso ia fazer com que as pessoas ficassem mais agitadas. Aí, meus queridos, nós lemos um texto semelhante a este, aonde o Talmidim de Yeshua, o apóstolo Pedro, conforme nós conhecemos, ele ensina algo tão especial que eu gostaria de comentar. Quando ele diz assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele está mostrando para mim e ele está mostrando para você e para todos quanto vierem a ler, a ter conexão com as Sagradas Escrituras, com os seus escritos, uma verdade importantíssima que, infelizmente, muitos estão deixando de lado. Qual é esta verdade importantíssima? A verdade de se aproximar com humildade, com intensidade, com pureza, com verdade, a fim de obter uma conexão profunda com o Criador. De maneira nenhuma nós fomos projetados para viver como criaturas sem o Criador, sem conexão com Ele. Fomos criados por Ele e para Ele. Fomos criados por Ele para obtermos a vitória e o triunfo sobre todos os males que se levantam contra nós. Fomos criados por Ele para viver sempre em plena harmonia com Ele. Porém, o que nós temos visto? Nós temos visto uma sociedade agitada. Uma sociedade que lembra de tudo e de todos, menos do eterno Criador de todas as coisas. Nosso Deus tem sido lembrado por muitos, não por todos, mas por muitos, apenas nos momentos de necessidade, de dificuldade. Quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, as barreiras se interpõem, assim muitos têm, somente neste momento,
lembrado da existência do Criador e buscado a Ele como criaturas. E a voz de Kefa, Pedro, Rachalia, o emissário, ela não cessa de bradar e dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O que vem a ser humilhar-se perante a mão dele? É eu me colocar sob os seus cuidados. É eu reconhecer que sou dependente dele. É eu não bater no peito e dizer: eu sou capaz de ir sozinho. Eu sou capaz de evoluir, de conquistar, de chegar aonde quero sozinho. Humilha-se perante ele, aquele que tem este senso de realidade, este senso realista que vem para mostrar para cada criatura que não somos capazes de chegar a lugar nenhum sem conexão com o Criador. Humilha-se debaixo da potente mão de Deus aquele que teme o nome de Adonai. Aquele que tem temor, não é medo. Temor é um respeito excessivo, além daquele que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pelo juiz, pelo policial, pelo ancião, pelo patrão, pelas autoridades, pelas pessoas que vivem ao meu redor e derredor. Humilha-se perante o Eterno, aquele que tem temor, respeito, reverência. Humilha-se perante o Eterno, aquele que reconhece que não é capaz de chegar a lugar nenhum por conta própria. Aí eu lembro de um salmo, aonde David Hamele, o rei Davi, ele disse assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos e nos gloriaremos em o nome do Senhor, em o nome do Eterno, em nome de Adonai. Então, queridos, humilhai-vos, diz aqui este texto que nós acabamos de ler. As pessoas nos dias de hoje, elas não querem se humilhar perante nada e perante ninguém. E isso é péssimo. Nós temos que buscar a independência em cima dessa terra de tudo, em todos os aspectos que nós puder, menos do Eterno. Do Eterno, não. Eu não posso viver sem Ele. Eu não posso ser independente dele. Eu preciso, eu dependo, eu necessito desesperadamente de todo o meu coração de uma conexão intensa, real e verdadeira com aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo aquilo que neste mundo existe. Então, este conselho é um conselho especial. É um conselho que quem acata é vitorioso, triunfa e tem grandes bênçãos e recompensas. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Fica debaixo da poderosa mão dele. Não saia de debaixo da poderosa mão dele. Com humildade, fica debaixo da poderosa mão do Eterno, porque ele com certeza absoluta, ele com a sua mão sobre você, te dará a bênção, te dará a vitória e você estará protegido. Quem está debaixo da poderosa mão de Deus triunfa e tem a proteção necessária, a força e energia que emana desta mão te garante a vitória, te garante a força para vencer os obstáculos, para vencer as dificuldades. Então,
Prosseguindo aqui com o texto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para quê? Para que no tempo oportuno, devido, ele vos exalte. Engraçado que todos querem passar nas provas, mas não querem ser provados. E é necessário se humilhar perante o Eterno, debaixo da sua poderosa mão, para que no tempo oportuno eu e você seja aprovado, exaltado pelo Eterno. A semelhança de Abraão, que quando ouviu a voz do Eterno, dizendo, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Não hesitou e simplesmente foi, seguiu, se direcionou rumo à terra prometida pelo Eterno. Passou provações, passou privações, passou dificuldades, mas não abandonou a sua emuná, a sua fé. Ele creu. E por isso ele teve grandes vitórias. Assim, aquele que se humilha perante debaixo da poderosa mão do Eterno, no tempo oportuno, ele é exaltado. Não é da noite para o dia, assim como não foi para Abraão. Não foi da noite para o dia. Ele tinha 72 anos de idade, quando Deus falou para ele sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para a terra que o Eterno estaria mostrando a ele. E ele foi. E ele foi, meus irmãos, e as promessas que Deus fez para ele naquele dia só foram se cumprir 20 e tantos anos depois. Se não me engano, acho que 26 anos depois daquela promessa inicial ter sido feita, é que ela foi se cumprir. E quando se cumpriu, e ele estava gozando da companhia da promessa, que era o seu filho Isaque, que já tinha 12 anos de idade, o Eterno se dirige a ele e diz, agora você vai me oferecer Isaque em sacrifício no Monte Moriá. E ele, sem entender, se prestou a fazer aquilo que o Eterno ordenou. Se humilhou debaixo da poderosa mão do Eterno, pegou seu filho Isaque e disse, vamos para a terra de Moriá. Caminhou com ele 3 dias, até chegar no Monte Moriá. E quando chegou lá, não hesitou em fazer o sacrifício do seu próprio filho, o qual foi interrompido por intermédio de um anjo, depois de ter visto a fé, a coragem e determinação daquele homem. Aí, então, o velho Abraham, o homem escolhido pelo Eterno para ser pai de uma nação, a nação de Israel, e agregar a ela todos quanto vierem a ter fé, se tornam Israel com Abraham. Então, ele veio, se humilhou e no tempo devido foi exaltado. Da mesma forma, aqueles que hoje se humilham perante a mão do Eterno, santificando suas vidas, consagrando suas vidas, buscando a fé, a esperança, o caminho da retidão, no tempo devido são por ele exaltados. Lançando toda a vossa ansiedade, perdão, sobre Deus, porque ele tem cuidado de vós. Sabe essa ansiedade que te atrapalha tanto? Sabe essa ansiedade que te leva a tomar remédios? Sabe essa ansiedade que ferve dentro de você como um vulcão? O que fazer com ela? O Eterno diz em sua palavra por intermédio do seu servo, que nos deixou através da inspiração do Espírito que levou ele a deixar estas recomendações para nós. Conselhos.
lança ela sobre Deus. Lança ela, entrega ela, descarrega ela perante o Eterno. Perante El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Coloca aos pés dele, entrega perante ele, se disponha, lança sobre ele e diz: tira isso de mim, arranca isso de mim. Mas para isso você tem que ter humildade. Pois os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Palavras de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador Jesus. Então, não continue carregando aquilo que a Bíblia fala que você pode lançar sobre ele. A ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Desde o dia em que você foi concebido no ventre materno, até aos dias atuais, o Eterno, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. Quando nós éramos ainda um projeto e estávamos lá no ventre materno, lá a poderosa mão de El Elyon, o Deus Altíssimo, estava cuidando de você para que aquela fecundação ocorresse de uma maneira sábia, ordenada, coordenada e sadia. E você, conforme diz o Salmo Terlim 139, foi tecido com maestria, ainda massa líquida, uniforme, ainda um projeto lá no ventre. O Eterno cuidou de você, cuidou de mim, cuidou de cada um de nós. Nascemos, crescemos, e em absolutamente momento algum, o Eterno Deus, ele nos abandonou. Ele cuidou de mim, ele cuidou de você, ele cuidou de cada um de nós até aqui. E ele continuará cuidando de mim e de você para todo sempre e por toda a eternidade futura. Então, ele tem cuidado de nós. Você que tem pensado, às vezes, em desistir, não desista. Você que tem pensado em voltar atrás, não volte atrás. Olha para frente. Você que tem pensado que é o fim, não é o fim. Não é o fim. É o começo, se você crê. Não é o fim de nada. Não é o fim da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Não é o fim de nada. O Eterno, ele é contigo. A última palavra vem dele. Não é do patrão, não é do amigo, não é do vizinho. Não é de ninguém. A última palavra vem dele. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, para de carregar este fardo pesado. Para de levar, de arrastar essa bagagem. Se aproxime do Eterno. Com humildade, se humilhando e diga: eis-me aqui perante o Senhor. Arrependa-se. Porque o maior fardo que o ser humano carrega é o fardo gerado pela consequência das más escolhas que nos levam a transgredir as ordens do Eterno, que nós chamamos de pecado. Este é o maior fardo pesado que existe. Este fardo pesado, ele esmaga o ser humano. Ele tira a paz, ele gera ansiedade, ele
faz com que muitas das vezes a pessoa até tire a sua própria vida. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o Eterno. Desejo de todo o meu coração que Deus, Ele abençoe você. Ele abençoe a sua casa, Ele abençoe a sua família. Sigamos esse conselho dado por Kefa Rachalia, Pedro, o emissário ou apóstolo. Humilhai-vos perante ou debaixo da poderosa mão de Deus. Fica lá debaixo. Não saia de baixo. Fica debaixo da poderosa mão dele. Deixa a sombra da mão dele projetar-se sempre sobre a sua vida. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todos nessa vida podem te deixar, mas o Eterno não vai te deixar. Se você se humilhar, buscar a face dele, com arrependimento sincero, você encontrará a resposta dele, a conexão com ele, emanará dele a energia necessária para restaurar as suas forças e para afastar de você tudo aquilo que é ruim e que não presta. Em nome de Yeshua. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem de Yeshua HaMashiach, o nosso mestre. A ti, Deus vivo, eleva a minha voz. Entro perante a tua presença para te agradecer. Confesso meus pecados, meus erros e falhas. E quero dizer que sou total e completamente dependente de ti. Ajuda-me, ó Eterno, a vencer as tribulações, as tentações e todas as dificuldades. Bendito seja o Altíssimo, o qual eu adoro, louvo, exalto e bendigo de todo o meu coração, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, em nome de Yeshua. Shalom.